Você pode sim ter seu HT na cintura, no carro ou em sua casa, bem como um radiocomunicador sem licença neste momento. Bem diferente do que se pensa e fala atualmente. Todas as formas, possibilidades e até onde você pode ir neste formato, você vai ver neste vídeo que preparamos para você que quer tanto saber sobre esse assunto. Roda a vinheta! Olá, minha amiga e meu amigo sobrevivencialistas, é um grande prazer tê-los aqui novamente no canal do Instrutor Gonçalves. E antes de começarmos o nosso vídeo, eu quero agradecer todos vocês pelos 3.500 novos inscritos. É muito gratificante para nós sabermos que o conteúdo que nós estamos gerando está sendo útil, que está sendo recomendado, que está sendo compartilhado, que vocês estão dando like, estão comentando, e é muito legal nós sabermos que o nosso trabalho está ajudando você, seja na sua preparação, nos seus meios sobrevivencialistas, seja na sua vida diária. É que é muito importante você sempre ter um plano B, ter uma forma de sobreviver e saber quais são as medidas a serem tomadas em qualquer situação. Muito obrigado mais uma vez aí pelos 3.500 novos inscritos e eu espero que nós cheguemos logo aos 4.000. O vídeo de hoje, meus amigos e minhas amigas, vai falar sobre essa belezinha aqui, ó. Sobre HT, sobre rádio, sobre comunicação, que é muito importante para o nosso meio sobrevivencialista, para os preparadores, no caso de uma emergência, no caso de risco à vida. Nós temos que ter sempre uma ferramenta de comunicação para pedir socorro, para poder levar socorro, e as pessoas estão realmente se debatendo muito na internet com relação a esse tema. Existe um grupo que é totalmente contra qualquer pessoa utilizar, existe um outro que diz realmente que tem que ser utilizado, e em vários vídeos eu tenho visto verdadeiras batalhas com relação a esse tema. Este vídeo ele é inspirado a um tema que nosso colega Will, lá do canal Prepper Zone, que durante 3 semanas praticamente ficou debatendo quem pode ou quem não pode utilizar. Eu sou rádio amador desde 1991, sou PX desde 1989. Eu fui presidente do PX Clube aqui de Limeira, cidade onde eu moro, fui presidente da Casa do Rádio Amador, sou PY classe B, tenho telegrafia, a prova de telegrafia, de radioeletricidade, de legislação, de ética que são exigidas pela Anatel para você poder ter a sua licença e seu prefixo. Meu prefixo atual hoje é PY2ZYZ, Zulu Yankee Zulu. Quando eu tirei o meu prefixo, lá em 91, era o antigo MHZ, Megahertz, e eu tinha dado baixa no prefixo porque eu não estava utilizando. Depois que o celular veio para as nossas mãos, o radioamadorismo, para mim, deixou de ter função. Agora eu estou retornando e eu tirei de novo meu prefixo, tirei de novo minha licença de estação, exclusivamente para poder fazer conteúdo para vocês. Foi uma decisão que eu tomei agora para eu poder também utilizar nas minhas caminhadas, para eu poder ter um rádio sempre à mão, mas principalmente para eu poder gerar conteúdo para vocês, sem ter encheção de saco com rádio amadorista ou rádio amador que fica aí vomitando regra à toa. É muito chato esse pessoal do radioamadorismo, viu? A maioria nos trata bem, mas sempre tem aquele pelinho no ovo que fica enchendo o nosso saco, que fica dizendo, não, que não pode, que não vai. Cuida da sua vida, rapaz, cuida da sua vida. Estimule as pessoas a tirarem o COER, ensine as pessoas a fazerem a sua prova, a sua habilitação, que você vai ganhar muito mais, ao invés de ficar dando carteirada achando que é especial. Você não é especial porcaria nenhuma. Você não tem nada de diferente, nada de melhor que o PX. Se você é classe B, não é nada melhor que o classe C. Se você é classe A, você não é nada melhor que o classe B. Você só tem um pouquinho mais de conhecimento para poder fazer aquela prova. O que não quer dizer que você seja melhor que essa ou aquela pessoa. Então a primeira recomendação que eu trago para a comunidade de radioamadores, do qual eu faço parte há mais de 30 anos, é que baixem a bola e parem de ser chata. Não são todos, claro que não, mas numa maioria fica assim, você não pode falar aqui porque você não tem prefixo. Em vez de falar isso, fale o seguinte, amigo, bom dia, nós vamos conversar aqui um pouquinho, mas a legislação me impede que eu fale com uma pessoa que não tem indicativo. Se você precisar de alguma coisa, eu estou aqui à disposição, mas tire o seu indicativo, porque aí a gente pode conversar por muito tempo, você pode usar o seu rádio livremente e fica legal para você e para nós também.
É a mesma coisa de você ter um carro e não ter habilitação. Beleza? Então é isso, é só explicar, gente. Não precisa ficar enchendo o saco, não precisa ficar enxotando. Você é radioamador que tem esse perfil, e eu já passei por isso com prefixo, tá? Eu esqueci de dar meu prefixo no repetidor e falou, passa o seu prefixo, senão você não pode ficar aqui. Vá para o esquina dos infernos, seu maldito. Você tem que estimular, fala, por gentileza, amigo, você poderia citar o seu indicativo para nós? Muda tudo, muda simplesmente tudo. Mas como vocês vieram aqui para poder saber das nossas propostas e das nossas explicações, eu separei 15 perguntas que sempre aparecem aqui para nós. Sempre aparece. E esse vídeo vai ficar justamente para você poder consultar, para você poder levar para o seu amigo, para sua amiga, para você levar para sua família. E eu espero de verdade que você se encoraje, que você se inspire nesse vídeo para poder fazer uma provinha simples. É uma prova simples que você faz pela internet, nem presencial é mais. Uma prova simples de legislação e ética, e você tira lá a sua habilitação classe C e você pode falar nesse aparelho aqui sem problema. Você pode comprar um aparelho base, colocar na sua casa, se comunicar com a sua casa, caso a rede de celulares por algum momento pare, né, dê um blackout, por exemplo, nas estações de retransmissão, nas células que retransmitem o sinal dos celulares, dos aparelhos celulares, você tem uma opção que é o seu HT, que é o seu rádio base. Muito tem se falado quem realmente pode usar esse aparelhinho aqui. Vocês não imaginam a avalanche de questionamentos, de perguntas que eu estou vendo, como eu citei no bloco anterior. O que acontece, na verdade, é que, como eu disse na introdução, aqui no Brasil tem o costume de falar de todas as suas obrigações. Mas e os seus direitos? O que te ampara para poder fazer isso ou aquilo? Você não sabe, porque não tem na escola. Devia ter direito constitucional na escola. Devia ter o seu direito como cidadão. Mas é claro que os políticos, de maneira geral, não querem. Porque você fica refém daquilo que eles pensam, daquilo que eles interpretam. E você, minha amiga, você, meu amigo, como preparadores, tem que estar fora desse bolo de gente que fica às cegas, sendo guiados por ignorantes. Essa é a atual situação do Brasil. Um bolo, uma massa de gente sendo guiadas por ignorantes muito espertos, mas ignorantes. E eu, assim como você, que não quer ficar nesse bolo, se especializa, procura informação. Este é também o principal motivo deste vídeo. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui os nossos questionamentos, as nossas perguntas e também as nossas respostas. Eu posso comprar um HT ou um radiotransmissor sem ter prefixo ou licença? Sim, minha amiga, meu amigo. Vocês podem comprar sem preocupação nenhuma. Você não precisa ter o COER, que é o Certificado de Operação de Estação de Rádio Amador, para poder ter um HT, para poder ter um rádio em casa. Você não necessita de licença para poder comprar o aparelho. É a mesma coisa de, por exemplo, você comprar um carro e não ter carta. Você pode comprar o carro, você pode comprar a moto, você não pode dirigir. Essa é uma outra questão que você precisa de ser habilitado, você precisa ser habilitada, você precisa fazer a prova para poder transmitir. Mas não existe nada no Brasil, na legislação brasileira, que proíba que você tenha o seu HT, que proíba que você tenha o seu rádio. Nós vamos desmembrando os assuntos no decorrer desse vídeo, mas a primeira questão era justamente essa, se você pode comprar o seu rádio sem ter licença. Sim, você pode comprar o seu rádio sem ter licença. Você pode comprar o seu rádio sem ter indicativo. O uso é que vai determinar a necessidade ou não do seu indicativo e da sua licença. Então essa foi a primeira questão que sempre apareceu como dúvida dentro dos grupos, inclusive no grupo Outdoor Brasil, é um grupo que eu faço parte. Essa semana mesmo apareceram várias questões, várias perguntas, eu respondi algumas e falei, olha, eu vou preparar um vídeo só com esse assunto para a gente poder conversar mais e esclarecer tudo nos seus
mínimos detalhes, tá bem? Então essa é a nossa primeira questão que já foi resolvida. Nossa segunda pergunta: qual rádio eu devo comprar? Minha amiga, meus amigos, o mercado está repleto de opções. Lembrem que no item anterior foi perguntado se você, sem licença, pode ou não comprar um radiotransmissor. Sim, você pode. Qual você vai comprar? Pesquise com amigos, pesquise na internet, veja comentários, veja aquele que se adequa mais ao seu poder aquisitivo nesse momento, e você vai ter várias opções para poder escolher. Eu utilizo dois rádios que são para VHF. Primeiro, esse aqui. Esse aqui é o Baofeng 777. É um rádio de serviço, depois nós vamos falar sobre ele, tá? Que ele tem canais fixos e a comunicação é simples. Você precisa lembrar apenas de soltar aqui o PTT, né, o Push to Talk, para poder escutar outra pessoa. Assim como o Talk About da Motorola, assim como o comunicador Intelbras, esse aqui é uma boa opção. Por que eu utilizo esse aparelho aqui? Porque eu consigo, no V5R, ter comunicação com eles, mas isso nós vamos falar durante o nosso vídeo. E também eu tenho esse aqui, que é o V5R. Ele já está acabando, está saindo de linha, já tem o 6, 7, tem até o 18 já. Você olhar no site da Baofeng, você pode comprar também esse aparelho. Assim como qualquer outro aparelho. Você tem IAESO, você tem uma série de outros aparelhos que você pode ter e você pode resolver essa sua questão de comunicação com a sua família, com o seu grupo, com os seus vizinhos. Você pode ter sim. Nós vamos, como eu disse, fique conosco, tenha paciência, que esse vídeo é praticamente uma videoaula e vocês vão aprendendo passo a passo como resolver as questões que estão inseridas dentro desse nosso problema de sobrevivência, de preparação com relação à comunicação. A nossa terceira questão. Comprei o rádio. E agora? Essa é uma questão, minhas amigas e meus amigos, que todo mundo se faz. Tá? E depois que eu comprar o rádio, o que eu faço? Penduro ele na parede, coloco ele na cabeceira? Como que eu uso esse aparelho que vai me ajudar a me comunicar com os meus vizinhos, no caso de necessidade, com a minha casa, no caso de queda de rede dos celulares? O que eu faço com isso aqui? Bom, entendam, a minha visão é de sempre nós seguirmos a legislação, ok? Você, meu amigo e minha amiga, você vai ser responsável pelos seus atos. A minha orientação é, vamos seguir a legislação. Evita uma série de problemas. Se você não quer seguir, é problema seu, minha amiga. É problema seu, meu amigo. A minha função aqui é essa que eu mostrei para vocês. Então, na minha concepção, o que você precisa fazer primeiro com relação a esse aparelho aqui? Homologar. O que é homologação? A homologação é uma autorização desse aparelho poder operar aqui no Brasil. A Anatel é o órgão que regula e fiscaliza a radiotransmissão aqui no Brasil. E ela tem uma série de exigências com relação à wattagem, ou seja, potência, com relação a espectro, as frequências que o rádio trabalha, de que forma que ele opera, quais são as ondas que ele transmite. Então tem uma série de adequações. Nos Estados Unidos e na Europa, isso aqui é muito mais simples. Basta você não interferir em aeronaves que você resolveu o problema. Aqui não. Aqui, como tudo é complicado, absolutamente tudo é complicado no Brasil, desde você abrir tirar um alvará de ambulante para vender sorvete na rua, até você tirar sua habilitação, tudo é complicado. Então nós temos a Anatel para complicar a nossa vida e que eles ainda acham necessário para esses casos, tá? Então, dentro do site da Anatel, existe um sistema chamado SEI, S-E-I, Sierra Eco Índia. E você entra e você tem um processo, né? Você puxa lá um processo, um formulário que você preenche para homologar. E aí sai um número de processo, né, que você deu entrada e vem o despacho autorizando você homologar esse rádio. Para que isso? O primeiro questionamento que você pode ter é: esse rádio tem autorização para ser utilizado aqui no Brasil? Sim ou não? Se não tem, a Anatel
ou um agente autorizado pelo Ministério das Comunicações através da Anatel pode apreender o rádio. Compreendeu? Essa é a principal questão. Vamos desenvolver cada um desses temas separadamente. Mas a minha sugestão é: procure um vídeo no YouTube. Eu não vou fazer vídeos tutoriais sobre esses assuntos, porque tem uma infinidade. Você coloca assim: como homologar meu HT Baofeng UV5R, como homologar meu rádio amador, como homologar meu rádio transmissor. Vai aparecer uma série, um monte de vídeos explicando sobre isso. Pega o mais recente, que sempre tem as informações mais atuais, e você vai poder homologar o seu. Então a minha sugestão é: comprou o rádio? Chegou o seu rádio? Excelente. Homologue. Essa é a resposta dessa questão para vocês, dentro da minha visão, dentro da minha ótica. Quarta questão. Pronto, o rádio está homologado. E agora, eu posso chamar alguém? Não, minha amiga, não, meu amigo, a não ser que você já tenha feito a prova e tenha conseguido o COER e o seu indicativo. Entenda o seguinte: a fiscalização ela é exclusivamente para transmissão. Para transmissão. O rádio chegou na sua casa. Você está lá com ele dentro da sua casa. Você pode ligar o rádio? Sim, você pode ligar o rádio. Você pode escutar frequências? Sim, você pode escutar frequências. Não existe no Brasil nenhuma legislação que proíba escutar. Não existe. No vídeo da semana passada, que eu falei sobre 10 itens que salvam, eu citei o HT. E eu citei também o rádio Transglobe, que é um exemplo muito clássico de escutar ondas de radioamadores. Se fosse proibido no Brasil escutar radioamadores, escutar, não transmitir, escutar, você não poderia ter esse rádio aqui, sendo vendido, comercializado. Ele, se eu não me engano, ele é da década de 60 ou década de 50, ele é antigão. Depois eu vejo com bastante calma e passo para vocês aqui, tá? Eu vou deixar aqui uma observação de quando que ele foi lançado a primeira vez. E você escuta ondas de 20, 40, 80 metros, 160, que são frequências utilizadas por radioamadores. Você escuta telegrafia, você escuta um espectro muito grande de transmissões de radioamadores. Compreendam, compreendam. Você não tem nenhuma proibição de escutar radioamadores na sua casa, no seu carro, onde quer que você esteja. Então, você pode pegar o seu rádio, você pode ligar, procurar uma frequência e ficar escutando. Você, sem licença, eu sugiro que você não transmita para esse rádio aqui, que tem um display, e você pode digitar as frequências. Esse rádio aqui, o Baofeng 777, ele é considerado um rádio de serviço. Ele tem canais fixos, aqui um dos botões dele, você gira o canal e você fala exclusivamente nas frequências que estão programadas nele. Apesar de muitas divergências, de muitas conversas, esse rádio aqui já existe uma homologação. Já existe, ele já é homologado. Então, esse aqui você não precisa homologar. E você pode utilizar em situações de eventos para poder ter um na sua casa ou na casa do seu vizinho, sem licença, sem indicativo, porque é um rádio de serviço, assim como o Motorola Talk About, assim como o Intelbras, que tem um comunicador também, e todos os outros que trabalham com canais, a gente chama de canais fechados. Você não consegue correr a frequência inteira para procurar alguém conversando. Você não consegue, por exemplo, acionar uma repetidora. Nós chamamos de atracar, né? De atracar uma repetidora para poder fazer uma transmissão chegar mais longe. Com esse rádio aqui, o Baofeng 777S, Talk About, Intelbras e muitos outros que trabalham com canais fechados, você não consegue atracar repetidoras. Então, tecnicamente, você não necessita de licença, você não necessita homologar esse rádio, porque ele já tem uma homologação, ele tem uma lista muito grande de homologações que foram solicitadas por quem vende esse rádio. Ele já está
fazendo parte da lista de rádios permitidos pela Anatel por vários motivos, por vários importadores, por vários vendedores. Compreende? Então, essa é uma questão extremamente importante. Você quer deixar um desse aqui na sua casa e outro de um parente que fica 3, 4 casas para baixo. Pode deixar, não tem problema. O Baofeng 777, o Motorola Talkabout, o comunicador da Intelbras, que eles trabalham com canais fechados. Esses rádios aqui, que eles trabalham com frequências abertas, que você rastreia todo o espectro, você necessita do COER, né, que é a habilitação para transmissão, e da licença de rádio amador de estação. Tá bem? Então, vamos separar bem e para vocês terem uma ideia do que realmente vocês podem. A intenção desse vídeo é fazer com que vocês saibam dos seus direitos. Obrigações é só ler a sua legislação, né? Nós temos aqui uma legislação bastante ampla na Anatel. Entra no site da Anatel, consulte o site da Anatel, que você vai ver o que você pode e o que você não pode de acordo com a legislação. Porém, aquilo que você pode fora da legislação, ninguém fala, que é direito, que é um direito nato, que você pode ter sem nenhuma restrição. E ninguém pode falar nada com relação a isso. Eu quero lembrá-los de você deixar aqui o seu like. Se você estiver gostando já desse nosso conteúdo, deixa aqui o seu like, comente, se inscreva no canal se você não for inscrito. E se você for inscrito, compartilhe esse vídeo para nós. Vamos para a nossa próxima questão. As duas próximas questões eu já respondi, mas eu vou falar novamente para ficar muito bem claro, muito bem explicado o que você pode ou não pode. Chegou o seu rádio, você pode ligar? Sim, você pode ligar o seu rádio, mesmo esse aqui. Você tem o direito de escutar. Como eu disse na resposta anterior, não existe a necessidade de licença para escutar radiotransmissão no Brasil. E não existe, por incrível que pareça, nada que proíba. Não existe lei proibindo nenhuma frequência. Você pode escutar o que quiser. Simplesmente você pode escutar o que quiser. Você está dentro do carro. O seu HT está ligado. Parou uma fiscalização. Ah, você tem licença? Vamos responder isso daqui a pouquinho. Eles podem aprender meu rádio? Vamos responder isso daqui a pouquinho. Eles podem pedir a homologação? Depende de quem. Vamos responder daqui a um pouquinho. Então você pode ter o rádio ligado dentro do carro, dentro de casa, na cintura, em qualquer lugar do país. A sua restrição é para transmitir, não para escutar. Essa questão eu já respondi também, mas eu quero enfatizar, porque sempre traz dúvidas, sempre traz questionamentos. Eu preciso de licença para operar os rádios Baofeng 777S, o Motorola Talkabout e o Intelbras, o comunicador Intelbras? Se eles forem de canal fechado, como eu falei na vez anterior, não, você não necessita de licença. Você pode tê-los na cintura ligado? Sim, você pode tê-los na cintura ligado. Alguém pode questionar? Pode, mas com que direito e quem vai questionar? Depende muito de quem vai questionar e eu vou explicar isso nos itens posteriores. Fique aqui conosco, que é muito importante você saber isso. São situações muito específicas e cruciais para você ter o seu direito garantido. Não abram mão dos seus direitos. Cumpra as obrigações, mas não abram mão dos seus direitos. Preste atenção. Então, se você, volto a dizer, se você quer deixar um rádio desse aqui na sua casa e você tem sua mãe, sua sogra, que normalmente são as pessoas próximas que nós necessitamos, né, de ter mais cuidado, você ensina a pessoa a apertar aqui o comunicador e fala com você. Se o celular não estiver funcionando, porque hoje é muito mais fácil para eles, né, e para nós também, né? Para qualquer pessoa, para qualquer criança de 5 anos hoje, utilizar o celular do que um radiocomunicador. Mas no caso de queda do sistema de celulares, que essa é a função do preparador, antecipar os problemas, né? Antever o que vai trazer constrangimento, o que vai trazer problema para a sua comunidade ou principalmente para o seu grupo, essa é a função dos preparadores. Você pode ter um rádio desse aqui, sim, na sua casa. Você pode escutar, sim, e no caso do Baofeng 777, no caso do Intelbras, no caso do Motorola Talkabout, você pode transmitir,
sim em canais fechados, porque eles já possuem homologação da Anatel e eles não exigem licença para essa transmissão com esses rádios de canais fechados. Essa outra questão é muito interessante. Eu posso utilizar esse rádio, o V5R, na frequência do Baofeng sem licença? Se você pensar, a pergunta não é descabida como alguns pensam. Não, se você tem um rádio que não necessita de licença e você tem um outro que você pode utilizar a mesma frequência, eu preciso de licença para usar esse rádio nessa frequência? Sim, você precisa. As licenças, o COER e a licença de estação móvel, nesse caso aqui, e o BASIC, quando ela é fixa, elas estão intimamente ligadas à maneira de operar com qual aparelho. Bem, lembra que eu disse que esse aparelho aqui não necessita de licença porque ele trabalha com canais fechados e ele já é homologado pela Anatel, canais fechados. Esse aparelho aqui, assim como qualquer outro que tenha display e tenha um teclado para você utilizar em frequências menorizadas, que a gente chama, né? Você não trabalha assim com pulos de frequência, você vai cada partezinha dela, você pode escanear inclusive, você necessita de licença sim. A pessoa que está nesse aparelho para falar com esse aqui, não vai precisar de licença. Olha que interessante. Mas a pessoa que está nesse aparelho aqui, que ele tem o rastreamento de frequência, tem display, ele é também muito mais amplo, para falar com esse aqui precisa. Olha que interessante, a legislação é muito específica com relação a quem precisa ter o COER e a licença de estação. Volto a dizer, depois de 20 anos praticamente, eu tirei novamente meu indicativo para poder fazer esse vídeo. Eu não queria fazer o vídeo apenas com o COER. Né? O COER é vitalício. Você fez a sua prova, seja para a classe C, B ou A, ele não perde validade. Né? Ele é de validade indeterminada até você morrer. E também é individual. Você não consegue passar essa autorização, essa habilitação para outra pessoa, assim como a sua CNH. Você não consegue passar a sua CNH para outra pessoa. Você não consegue passar o COER, os direitos do COER que você fez a prova para outra pessoa. Mas ele vale até você morrer. A partir disso, você pode ou não ter indicativo e licença de estação. Mas você continua habilitado para poder utilizar um rádio. Você ainda tem o certificado de operação de estação de rádio amador. Recapitulando, tem uma pessoa com esse rádio aqui e outra pessoa com esse outro rádio aqui. Beleza? A pessoa que está no Baofeng 777 não precisa de licença. A pessoa que está no V5R ou no IAESO ou em qualquer outro que tenha display e você possa alterar a frequência minuciosamente, necessita de COER e de licença. Essa é uma questão que sempre traz muita confusão, que sempre traz desacordos nas discussões, nas respostas, mas a verdade é essa. A licença está intimamente ligada ao rádio, à forma de transmissão. A forma de transmissão desse rádio aqui é aberta e desse aqui é fechada. Por isso que sempre causa confusão. Se eu estou com 5V, né, ou melhor, com o V5R, perdão, e eu vou transmitir para cá, eu preciso de licença. Se eu estou nesse aqui e vou transmitir para cá, a pessoa desse rádio aqui não precisa de licença. Essa é mais uma questão que eu queria trazer para vocês e eu vi criar muitas confusões em discussões, em comentários de outros vídeos e outros canais. Tenha isso sempre em mente. Outra questão muito importante que as pessoas sempre perguntam é: quem fiscaliza a homologação dos rádios, o indicativo, o COER e a licença de rádio amador? Aqui no Brasil, essa fiscalização é exclusiva do Ministério das Comunicações. O órgão do Ministério das Comunicações que fiscaliza todas essas questões é a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. Beleza? Beleza. E aí você pergunta o seguinte: se qualquer outra entidade quiser saber se eu tenho o prefixo para poder operar o rádio, ela pode exigir? Depende.
depende se ela estiver autorizada ou com uma solicitação ou com uma ordem de serviço direto do Ministério das Comunicações. Essa ordem de serviço é um papel que habilita, seja lá quem for, a fiscalizar. Normalmente o que acontece é o seguinte: quando tem uma denúncia, os fiscais da Anatel que vão. Normalmente. Estes fiscais, eles já têm o poder de ofício para fiscalizar radiotransmissões. Eles podem entrar em rádios FM, em rádios AM, em rádios de onda curta, né? Essas rádios comerciais, né? Que a gente escuta no nosso rádio do carro, por exemplo. E podem ver se eles estão enquadrados, se eles estão seguindo a legislação, se eles estão na potência de transmissão necessária e habilitada para o seu negócio, para o seu comércio, né? Para a sua empresa. Esse é o fiscal da Anatel. Se, por um acaso, qualquer outra pessoa se questionar com relação a isso, a primeira pergunta é: o senhor ou a senhora tem uma ordem de serviço expedida pela Anatel que autorize o senhor fiscalizar a transmissão? A primeira questão é essa. Se a resposta for não, eu não tenho mais. Não, se o senhor não tem uma ordem de serviço que foi expedida pelo Ministério das Comunicações ou pela Anatel, o senhor não tem poder de fiscalizar esse rádio. Aí você vai falar assim: ah, mas isso é malcriação. Não, é defesa do seu direito. Lembra que eu falei para vocês que a legislação traz todas as suas obrigações? Junto com as obrigações, num outro ponto de vista, no verso da moeda, você tem os seus direitos. Mas os direitos não são claros, eles ficam subjetivos, subentendidos, ficam sub qualquer coisa. Mas não está claro lá dizendo quem pode, o que você pode, o que você não pode. O que você não pode fica claro. Perdão, eu errei na frase anterior. O que não pode fica claro. Mas tudo o que você pode é subentendido. Por quê? Porque aí fica na interpretação de quem está te fiscalizando. E isso é um erro muito grave no Brasil. Mas se você tiver convicto ou convicta dos seus direitos, você pode demonstrar o seu conhecimento da legislação e pode contrapor. Sim, não é malcriação. Vai ser de acordo com a maneira que você expõe. Se você chegar e falar assim: "Tio, você é um pé no saco, não me enche o saco que você não pode fiscalizar isso", aí não vai funcionar, meu amigo. Porque supondo que seja um funcionário público de qualquer entidade, ele vai te autuar por desacato ao funcionário público no desempenho das funções. Compreendeu? Não é desacato à autoridade. Desacato à autoridade é só com relação a juízes e pessoas que têm poder de polícia. Quem tem poder de polícia? O executivo. Prefeitos, governadores e presidente. É por isso que a pessoa chama delegado. O poder de polícia do prefeito, do governador do estado, do presidente é delegado àquela pessoa para ela poder exercer o seu poder como representante. Por isso que tem a palavra delegado. Por exemplo, ele pode te autuar por prisão em flagrante, te dar voz de prisão em flagrante por desacato à autoridade? Pode sim. As esferas inferiores ao delegado não é por desacato à autoridade. Não, é por desacatar funcionário público no desempenho da função. A diferença é tênue, mas existe. Qualquer cidadão, qualquer representante de órgão público que te abordar e perguntar: você tem licença para operar esse rádio? Você simplesmente questione de forma contrária: o senhor teria, por gentileza, uma ordem de serviço expedida pelo Ministério das Comunicações ou pela Anatel que autorize o senhor a fiscalizar esse rádio? Pronto, resolveu o problema. Eu não tenho, mas, ao senhor me desculpe, se o senhor não tem, eu não sou obrigado a oferecer informações sobre isso, porque o senhor não tem competência, não tem autoridade para poder fiscalizar esse rádio. Se eu gostaria de fazer parte da nossa festa aqui, vem comer um pedaço de carne com a gente, vem tomar um café, alguma coisa, que o senhor é muito bem-vindo, a senhora é muito bem-vinda. Mas com relação a esse assunto, eu não tenho que dar informações para o senhor ou para a senhora. Estude esse item com muito cuidado. Com muito cuidado. Não é o que você fala, é a forma que você fala. Vão ter
pessoas mal intencionadas? Claro que vão ter. Vão existir aqueles que, quando você fala isso, começa a procurar outra coisa para poder arrumar problema com você? Claro. Mau caráter tem em qualquer profissão. Tem médico mau caráter, tem engenheiro mau caráter, tem advogado mau caráter, tem policial mau caráter, tem juiz mau caráter, tem em toda profissão tem mau caratismo. Você reduz o máximo as possibilidades de ser vítima do mau caratismo. Essa é mais uma questão e eu espero que fique muito bem claro para vocês o que eu disse até agora. Então, meus amigos, minhas amigas, se vocês tiverem qualquer dúvida, deixa aqui no comentário e nós vamos conversando. Mais uma questão importante sobre a fiscalização do uso do HT, que é esse aparelhinho que tanto traz confusão, né, para o entendimento geral. A polícia pode fiscalizar o uso do HT? Depende. Depende de quê? Como eu disse no item anterior, qualquer outro órgão que não seja a Anatel ou seus fiscais, né, através das pessoas dos seus fiscais, não tem poder de fiscalização sobre a transmissão de radiotransmissores. Lembrem também que eu falei para vocês, se você tiver com ele no seu macacão, né, no seu suspensório, na cintura, ele estiver ligado, você não está cometendo crime ou contravenção alguma. Não existe o crime de porte ilegal de rádio. Não existe a proibição de você comprar um radiotransmissor. As restrições estão exclusivamente na transmissão. E para qualquer pessoa, inclusive os fiscais da Anatel, para poder apreender o seu rádio, tem que ser em flagrante ou ter uma gravação de que você realmente está fazendo isso. Compreendeu? E sem licença, claro, né? Sem o COER, sem o prefixo de estação, sem a licença de estação. Compreendeu? Então, a polícia tem uma ordem emitida pelo Ministério das Comunicações, uma ordem de serviço da Anatel, não tem poder de fiscalizações sobre o HT, sobre radiotransmissão dentro da sua casa. Se você tiver um equipamento base na sua casa com antena externa e a polícia bater lá, meu amigo, você tem licença aqui para a estação? Por gentileza, senhor policial, por gentileza, senhora policial, o senhor ou a senhora tem uma ordem de serviço emitida pelo Ministério das Comunicações e ou pela Anatel que autorize o senhor a fiscalizar radiotransmissão? Ele vai falar se tem ou se não tem. Ah, nós recebemos denúncia, etc. Ótimo, o senhor recebeu denúncia, respeito a denúncia que o senhor recebeu, respeito o serviço que o senhor está prestando, mas se o senhor não tiver essa ordem de serviço, o senhor não tem autoridade para poder fiscalizar esse serviço. Então vamos fazer o seguinte, apenas para citar como exemplo para o senhor ou para a senhora policial, vamos até a rádio tal que você tem aí na sua cidade, e vamos ver se o senhor entra para poder fiscalizar se eles estão transmitindo dentro da faixa e dentro da potência que está determinado na licença deles. É a mesma coisa. Então, o senhor me desculpe, mas eu não tenho que dar informações para o senhor com relação a essa questão. O senhor aceita uma água? Aceita um café? Acabei de fazer. O senhor é muito bem-vindo. Mas com relação a essa questão, infelizmente, o senhor não tem competência, autoridade para poder fiscalizar. Se você está com seu HT ligado dentro do seu carro, o policial rodoviário que parou para uma inspeção, para uma blitz que tem o seguinte, você tem autorização? Eu falei, eu não estou transmitindo, senhor policial, estou escutando. E não existe no Brasil nada que proíbe eu escutar. Isso no caso de você não ter licença, de você não ter indicativo. Ah, Gonçalves, você está fomentando que as pessoas, está incentivando que as pessoas não tenham indicativo. Não! A minha orientação é, faça a prova da Anatel e tenha seu indicativo, tenha o seu COER. Mas ninguém te proíbe de ter um rádio escutando. É essa a questão. É o que você pode e o que você não pode. O rádio está dentro do seu carro.
está ligado, você está escutando as pessoas. Ele pode questionar? Ele pode questionar. Você tem que dar satisfações? Não, você não tem que dar satisfações. Se for um policial mau caráter, ele pode procurar no seu carro inteiro para poder te ferrar? Sim, ele pode, como ele faria em qualquer outra situação, porque mau caratismo não depende de situação, ele é da pessoa. Mas, com relação a essa questão específica, o policial rodoviário, nesse caso, não tem autoridade para poder questionar com relação ao seu aparelho estar ligado, seja na sua cintura, seja dentro do carro, seja a antena que você tem em cima do carro, ou que você tenha em casa, ou rádio, ou qualquer coisa nesse sentido. Está ligado? Está ligado. Ótimo, mas eu não estou transmitindo, senhor policial. A única restrição que existe no Brasil é com relação à transmissão. E para que seja configurada uma contravenção, eu tenho que estar transmitindo, tem que ser em flagrante, tem que ter uma gravação. E ainda o senhor teria que ter, de acordo com a legislação, uma ordem de serviço com a Anatel ou Ministério das Comunicações autorizando o senhor a fiscalizar esse serviço. Compreenderam? Educação, bom senso e conversa. Ah, eu vou te levar à delegacia. Sob qual acusação? Isso nós vamos ver nos próximos itens. Continue aqui conosco. Pois bem, nós continuamos com a questão de fiscalização, que é importante. Volto a dizer, em momento algum eu estou incentivando você a transmitir sem licença. Não é isso. Eu estou dizendo que você pode ter o seu rádio, sim, é direito seu. Você pode deixar o seu rádio ligado, sim, é direito seu. Você vai transmitir, se estiver sem licença, você não tem direito disso. Porque você tem que estar habilitado. Existem duas questões apenas que você pode utilizar o rádio sem habilitação. A próxima questão é a seguinte: o policial pode apreender o meu rádio que está dentro do carro ligado, por exemplo? Não. A não ser que ele esteja com uma ordem de serviço ou acompanhando um serviço de fiscais da Anatel, e quem faz a apreensão é o fiscal, não é o policial, ele não pode apreender o seu rádio. E se ele insistir, ele está cometendo abuso de poder e desvio de função. São dois crimes administrativos que incorrem sobre pessoas que são servidores públicos, assim como os policiais, assim como qualquer outra pessoa que trabalha em repartição pública, seja ela comissionada ou seja ela efetiva concursada. Bem, isso é uma questão muito delicada. Ah, então eu vou levar o senhor para a delegacia. Tá, mas por quê? Ah, porque o senhor está com rádio, mas se o senhor não tem poder de fiscalização sobre essa questão, como que o senhor vai apreender o rádio? Aí nós vamos entrar nessa questão na próxima pergunta. Ele pode alegar, mas inicialmente, do ponto de vista legal, ele ou ela, o policial, qualquer polícia que seja, se não estiver com uma ordem de serviço expedida pelo Ministério das Comunicações, pela Anatel, para fiscalizar radiotransmissão, não pode apreender o seu rádio HT, o seu rádio que está no carro. Ele pode questionar uma série de outras coisas, pode questionar. Você pode responder ou não. E você pode responder: olha, senhor policial, com todo o respeito que lhe é devido, mas o senhor tem uma ordem de serviço expedido pelo Ministério das Comunicações ou pela Anatel para poder fiscalizar o serviço de transmissão? Porque eu não estou transmitindo. E não existe na legislação brasileira nenhuma lei que proíbe escutar. Então eu não estou cometendo nenhuma infração, não estou indo contra a lei, não está acontecendo absolutamente nada com relação ao HT. Compreenderam? Lembrem, ele pode te prender por desacato a funcionário público no desempenho da função, de acordo com a maneira que você vai falar, sim. Então, uma dica muito valiosa. Você foi pego numa blitz. Pego nesse sentido, né, de separado, né, de separada, né? Vai falar com um policial, gravação: senhor policial, para a minha defesa e do senhor, eu estou gravando essa nossa conversa. Ah, desliga aí. Não.
Não, não desligo, porque o celular é de uso particular, próprio e individual. Eu não tenho que desligar. Ah, eu vou filmar. Ah, você não pode filmar, eu não autorizo você filmar. O funcionário público, no desempenho da função, não tem direito de restringir a gravação de imagem, porque é um funcionário público. E, tecnicamente, você está na rua, que é um lugar público. Você pode gravar, sim. Se ele chegar e meter a mão no seu celular, etc., abuso de autoridade. Compreendeu? Volto a dizer, eu não estou aqui incitando uma rebelião. Não é isso, gente. De verdade, não é isso. É para que as pessoas saibam dos seus direitos. Porque os nossos direitos sempre são escondidos, sempre são ocultos, sempre são subjugados, sempre estão de maneira que você possa ou não interpretar como válido. Não, direito é direito, obrigação é obrigação. Cumpra as obrigações e você tem direito. Você tem escrito na legislação todos os seus direitos? Não, eles são subentendidos, eles são interpretados. Então, eu estou aqui, nesse momento, para poder trazer para vocês luz sobre a interpretação dos direitos, sobre esse aparelho e qualquer outro radiotransmissor que tenha no Brasil. Essa é a questão. Ele pode questionar se foi homologado ou não? Ele pode questionar. Qual é a resposta? O senhor teria, por gentileza, uma ordem de serviço dizendo que o senhor tem condições de fiscalizar esse equipamento? Já é diferente no caso do fiscal da Anatel. Um fiscal ou alguns fiscais que estejam ali naquela empreitada, naquele serviço. É homologado? Você é obrigado a responder. Não, não é homologado. O fiscal da Anatel pode apreender o seu rádio? Pode apreender o seu rádio, sim. Você vai responder processualmente por isso? Vai responder. Vai ter multa? Vai ter multa. Porque é o fiscal da Anatel. Ele tem esse direito de ofício. É função dele fiscalizar radiotransmissão. O policial, com uma ordem de serviço da Anatel, pode apreender o rádio? Pode apreender o rádio. Ele pode apresentar na delegacia? Se estiver com uma ordem de serviço do Ministério das Comunicações da Anatel, sim, ele pode. Se não estiver, não, ele não pode. Porque a gama de serviços que ele pode prestar, a autoridade dele, né, a gama de itens que a autoridade vai, sem uma comunicação, uma ordem de serviço do Ministério das Comunicações, não alcançam radiotransmissão, se ele estiver sem uma ordem de serviço ou sem um requerimento da Anatel e do Ministério das Comunicações. Compreenderam? Espero que fiquem claro. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários para vocês poderem ser esclarecidos e eu respondo com todo prazer para vocês. Próxima questão. Eu espero que vocês estejam gostando desse vídeo. Eu estou muito empolgado, eu estou assim, bem acelerado com esses vídeos. Então, se de repente eu me acelerar muito aqui, você dá uma pausa, lê novamente aqui nas legendas, se você tiver com a legenda habilitada, escuta novamente. Se tiver dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder para vocês, tá bem? Eu fico muito empolgado quando eu falo sobre esses assuntos, porque é muito importante que o cidadão brasileiro, que a cidadã brasileira saiba realmente quais são os seus direitos e até que ponto a autoridade pode questioná-los, pode arguí-los com relação ao que você está fazendo. Isso nunca fica claro para a gente. Sempre está dentro daquilo a interpretação. Interpretação é um inferno. Ou pode ou não pode. Ou deve ou não deve. Ou vai ou não vai. Não é. Nós precisamos parar de relativizar os nossos direitos, principalmente. Ah, o seu direito vai até onde começa do outro. O caramba! Eu tenho direito e o outro também. O meu não termina enquanto começa o outro. Não, isso é uma mentira tão grande, mas tão deslavada, tão absurda, que cerceia o seu direito. Não, o meu direito vai além de onde começa o do outro. Ele vai, inclusive, junto com o do outro. Nós precisamos parar dessas frases feitas, idiotas, imbecis, que tentam formatar e colocar-nos dentro de um quadradinho de curral. Passando aqui a minha empolgação, meu desabafo. Já falaram aqui, a assistente falou aqui do lado, oh, calma, menos. Eu me empolgo, gente. O negócio aqui vai. O velhão aqui vai tocando ladeira abaixo, tá? Bom, vamos lá para mais uma questão. O policial me abordou. Você tem nota fiscal desse aparelho? Não, eu não estou com a nota fiscal desse aparelho. Como é que eu sei que ele não é roubado ou furtado?
pelo pressuposto de inocência constitucional. Olha que lindo! Na Constituição tem lá, todos são inocentes até que se prove o contrário. Mas como que eu sei que você não é culpado? Porque não sou eu que tenho que provar que sou inocente. É o senhor que tem que provar antes que eu sou culpado. Ai, que maravilha! Ah, mas na teoria funciona muito bem, na prática não é bem assim. Mas faça da teoria prática, meu amigo e minha amiga. É simples. É só você ter argumentos sólidos, baseados na legislação. Porque na hora que o policial ou a policial verem que você tem conhecimento da legislação, eles não vão arriscar ir para o distrito e tomar um processo por abuso de autoridade. Não vão tomar. Eles não vão arriscar. Mas como é que eu sei? Eu falei, olha, o senhor me desculpe, a senhora me desculpe, mas não sou eu que tenho que provar que sou inocente. É o senhor que antecipadamente tem que provar que eu sou culpado. Mas não está escrito na sua cara se você é de bem ou de mal. Mas o pressuposto é de inocência. De acordo com a Constituição, eu sou inocente até que se prove o contrário. Uma outra questão, por gentileza, senhor policial, senhora policial. O senhor é da Receita Federal? Não, eu não sou da Receita Federal. O senhor poderia me esclarecer, por gentileza, em qual gama de serviço o serviço que o senhor presta está inserido a fiscalização de recolhimento de impostos? Porque a nota fiscal, além de provar que é meu, prova que os impostos, né, que eu paguei os impostos ou a empresa recolheu os impostos referente a esse aparelho. Que eu saiba, o serviço que o senhor presta não entra nessa gama de serviços. Então, infelizmente, eu não sou obrigado a demonstrar para o senhor a nota fiscal. Mas eu não sei se é roubado. Ótimo, mas eu sou inocente até que o senhor prove que eu sou culpado. Mas como eu vou provar que você é culpado? O senhor tem que provar antes. Antes. Não sou eu que tenho que pedir, por favor, me inocente. Não, eu já sou inocente. Eu já sou inocente. E o senhor não pode me culpar por antecipação. Não existe o princípio de culpabilidade. Não, existe o princípio de inocência. Eu sou inocente até que se prove o contrário. Mas vamos para a delegacia resolver isso. O senhor me desculpe, mas também existe um pressuposto de que ninguém é obrigado a seguir ou obedecer ordem ilegal. E nesse caso, para eu ser conduzido para uma delegacia, é pelo motivo de eu estar cometendo ou, em tese, ter cometido algum delito. Eu não cometi nenhum delito com relação a isso. Então, o senhor me desculpe, eu não vou acompanhar o senhor para a delegacia. Mas você está me desobedecendo. Não, mas a ordem é ilegal, senhor policial. Vai dar conversa? Vai dar conversa. Vai estender a conversa? Vai estender a conversa. Mas o seu direito é esse. Use se quiser, use como quiser. É assim que tem que funcionar. E enquanto nós nos comportarmos como cordeirinhos indo para o abate, eles vão continuar a colocar o laço no nosso pescoço e vão continuar a apertar. Mas Gonçalo, você está muito revoltado hoje. Não, eu não estou revoltado. Eu estou falando para vocês do direito que vocês têm. Quer usar? Beleza. Não quer usar? Beleza. É com você, minha amiga. É com você, meu amigo. Eu vou reforçar essa questão, que apesar de eu já ter respondido anteriormente, ele é muito importante. O policial ou a policial podem apreender o meu HT dentro do carro se estiver ligado? Não, não podem se eles não estiverem com uma ordem de serviço expedido pelo Ministério das Comunicações, expedido pela Anatel, que autorize a fiscalização e você esteja transmitindo sem licença. É um conjunto de fatores que fazem com que você tenha o seu rádio apreendido. Não é só porque ele está ligado dentro do carro. Não é porque ele está ligado na sua cintura. Não! Eu expliquei aqui nos itens anteriores quais são as formas, quais são os seus direitos, qual é a legislação que implica todas essas questões e como você pode se comportar dentro ou em frente a essas situações. Compreenderam? Você está com o rádio ligado, vou aprender. Não! O senhor me desculpe, mas o senhor não tem, pelo que o senhor me demonstrou, autorização para fiscalizar a radiotransmissão. E o rádio não está transmitindo, ele está recebendo. Então quer dizer
que se eu ligar o rádio FM do carro, o senhor vai apreender o meu carro? Compreenderam? Os policiais sabem disso. E como eu disse, a grande maioria dos policiais que eu conheço são excelentes profissionais. Mas tem o pé no ovo? Tem o pé no ovo. Tem o pelo encravado? Tem o pelo encravado. Tem aquele que tem o chifre na cabeça de cavalo? Tem sim. Sempre vai ter mau caráter e você não sabe qual é o tipo de policial que está te abordando. Você não sabe qual é o tipo de funcionário público que está te abordando. Então tenha cautela, tenha cuidado e tenha sempre a legislação na ponta da língua, que a sua maior defesa é saber dos seus direitos. E dando continuidade ao nosso vídeo, que vai passar um pouquinho de 1 hora, eu espero que vocês tenham chegado até aqui conosco, tenham paciência, veja o vídeo aos poucos para você absorver toda essa informação com muita calma. Eu espero que você deixe aqui o seu like, deixe aqui o seu comentário, compartilhe o vídeo para logo nós chegarmos em 4.000 novos inscritos. Nós tivemos aí essa semana, batemos 3.500 inscritos, se queremos chegar nos 4.000, contamos com você, contamos com a sua ajuda. Um dos nossos inscritos deixou aqui no canal uma pergunta que foi bem bacana e eu quero trazer para vocês. Como aumentar o alcance do meu HT? Ele perguntou isso porque, segundo o anúncio de onde ele comprou, dizia que o rádio chegava a mais de 30, 40 quilômetros. E na prática, mal chegou a 2 quilômetros. Bem, existe uma questão muito importante a ser analisada, que é o tipo de onda. A onda tem um tamanho e ela pode ou não refletir. O que significa isso? Que se você tem uma antena, você aperta o push to talk, o PTT que nós chamamos, para transmitir. Essa onda ela pode bater num prédio e rebater para outro lugar, ou simplesmente ela pode morrer nesse prédio. Isso varia de acordo com o tamanho da onda, com a frequência utilizada. Os rádios de VHF e UHF, como esse aqui, como o V5R, como o Baofeng 77S, como o Talkabout, como o Intelbras, eles não refletem. Então, se você está dentro de uma casa e você conseguiu pelo menos sair do cômodo, já é uma grande vitória. Porque você está fechado dentro de uma caixa de cimento, né? Uma caixa que tem alvenaria do lado, tem alvenaria para cima, e você fica com isso retido. Como que faz para aumentar o alcance do seu HT? A primeira boa opção é você comprar uma outra antena. Tá vendo essa anteninha que nós temos aqui? Ela sai, ela desrosqueia. Vou mostrar para vocês. E aí, você coloca uma outra antena. O que o pessoal tem dito a respeito de antena é que a Nagoya tem uma antena bem legal, no caso aqui para esse modelo, que é o V5R, ela é maior, ela tem maior capacidade, mais dBs para poder impulsionar a onda para poder chegar do outro lado. Essa é uma opção que é barata, não dá muito trabalho e você pode, inclusive, se eu não me engano, tem uma Nagoya que ela é retrátil. Se eu não me engano, eu vi isso em algum lugar. Pesquise por gentileza aí. A outra questão é que você pode colocar uma antena externa. Ponha uma antena externa na sua casa, você pode colocar para cima do telhado, mas aí você vai precisar de um técnico ou de uma antena comprada, que ela já vem dimensionada. Não é só você fazer a antena de qualquer jeito, justamente em função da frequência, justamente em função do tamanho de onda e uma série de outras questões que você precisa analisar. Cabo, tipo de cabo, coaxial de 50, de 75 ohms, são muitas opções que você tem para poder analisar e deixar tudo certinho. Existe um termo bem específico de radioamadorismo que chama ROI, que é a relação de ondas estacionárias. A relação de ondas estacionárias é a quantidade de energia que fica retida na antena. Isso falando muito grosseiramente, tá? Então vamos supor que você tem aqui uma transmissão, tem uma potência. Existe uma potência que esse rádio transmite através da antena. Se você tiver uma antena mal dimensionada, a quantidade de energia aqui vai ser retida de tal forma que pode queimar o transistor que faz a transmissão. Isso tudo você precisa ver. Também acontece na antena externa. A antena externa você precisa de uma ROI, de uma relação de ondas estacionárias adequada para você não queimar o seu rádio ou a sua transmissão chegar o mais longe possível para que toda a potência do rádio seja aproveitada.
Não é um assunto simples, não é um assunto fácil de se resolver. Você precisa, se não tiver o conhecimento específico técnico, precisa de uma pessoa habilitada nesse assunto, justamente para poder fazer o certo para você. Então, para aumentar o alcance do seu rádio, ou você troca a antena do seu rádio, ou você coloca uma antena externa. E juntamente com essa dúvida que foi sanada no bloco anterior, vem uma outra questão. Eu posso colocar uma antena em cima da casa ou em cima do prédio de apartamentos? Primeiro vamos falar com relação à casa. Sim, você pode. Precisa de licença? Não, não precisa de licença para isso. Inclusive, os rádios Baofeng 777 também saem a antena e você pode colocar ele para escutar com a antena externa, que você vai escutar mais longe, se for o caso. Bom, essa outra questão também leva a você escutar com seu rádio o V5R. Você pode colocar uma antena externa para poder escutar. Sim, você pode colocar para escutar e não precisa de licença. A mesma coisa, você tira a antena do seu rádio, tem um adaptador que você coloca aqui, que você compra nesses sites de venda, e você conecta o seu cabo que vem lá de cima da antena externa que foi instalada pelo técnico, caso você não saiba fazer com certeza, com total certeza, porque senão você pode prejudicar o seu rádio e até queimá-lo. Com relação a apartamento, eu tenho uma resistência muito grande com relação a viver em apartamento e em condomínios de casa. Quem manda na sua casa, no seu apartamento, é a associação de moradores, é o síndico, é o letrista, é o pessoal que faz a limpeza, menos você. Todo mundo manda nesse trem que chamam de condomínio, menos você. Você pode ficar quieto dentro de casa e acabou o assunto. Bom, no caso de apartamentos, você precisa de autorização do síndico, se for o caso da associação dos moradores, se for o caso, o estatuto permitir. Você pode colocar na sua janela? Pode, se não houver uma cláusula no estatuto dizendo que você vai contra a harmonia arquitetônica do prédio. Também tem essa frescura. Mas são leis. Se você comprou um prédio, se você comprou um apartamento, perdão, você assinou um termo que iria seguir o estatuto da associação dos moradores ou do condomínio. Então você está sujeito a isso. Você pode colocar dentro de casa sem ninguém saber, etc. Pode colocar também, mas onde que você vai chegar com essa irradiação? O ideal seria, no caso de apartamento, colocar no topo do prédio, arrumar uma via de descer o cabo para poder chegar até o seu aparelho, colocar o adaptador e conectar no rádio. Aí beleza. Se não forem por essas vias, você não poderá, mas não porque a Anatel não permite, porque as leis do seu condomínio, do seu prédio e todo mundo que manda no seu apartamento, exceto você, ganham na hora de falar não. Então a questão é muito delicada. Com relação ao carro, você pode colocar no carro? Pode. Pode colocar antena? Pode. Você pode ter um rádio desse aqui e apenas escutar? Pode. Você, se não tiver licença. Se não tiver licença, você não pode transmitir. Se você transmitir, vai estar incorrendo em contra a legislação, você vai estar incorrendo em uma infração, você vai ter problemas e as pessoas, infelizmente, vão te repreender de maneira dura, porque são poucos que têm educação para poder orientar como nós fazemos aqui. Essa questão de antena externa é bastante delicada, principalmente com relação a PX. PX, se a relação de ondas estacionárias estiver alta, você vai ter um retorno e vai começar a dar interferência em vários aparelhos eletrônicos. Pelo menos dava antes, não sei se ainda continua hoje, né? Mas possivelmente ocorrerá de alguma forma. Então a pergunta é, se você pode colocar uma antena externa em cima da casa ou do seu prédio de apartamentos. Em cima da casa, se a casa for sua e não tiver nenhum problema para você ou para quem é o dono da casa, sim. No caso do apartamento, você pode colocar desde que não haja contra nenhuma norma interna. Com relação ao seu carro, você pode colocar o que quiser nele, que não tem problema. Inclusive, você pode deixar o rádio ligado, escutando apenas, você não pode transmitir sem licença. Many hours later. E agora a nossa última questão. Eu não estou suportando mais. Como tirar o COER, que é o Certificado de Operador de Estação de Rádio Amador, a licença e o prefixo? Eu poderia falar para vocês o seguinte, olha, no próximo vídeo eu vou trazer para vocês passo a passo de como fazer isso, mas vai ser redundante.
Só vai ser mais um vídeo na internet e tem vídeos muito bons aqui na internet que ensinam desde você fazer o seu cadastramento no sistema mosaico da internet, da Anatel, assim como o SEI, e você fazer as solicitações de prova, de apostilas, etc. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de vários outros vídeos de outros canais, que é para você poder ter uma relação de como tirar o seu COER, de como homologar o seu rádio, de como tomar todas as providências para ter a sua estação e o seu rádio regularizados. É importante que você se preocupe com isso. Hoje eu tive uma conversa com um amigo, aí depois vocês vão saber quem é, porque quando ele tirar o COER dele nós vamos festejar bastante, e eu vou fazer questão de fazer uma live com ele com relação a isso, e eu tive o prazer de poder instruí-lo nesse quesito, neste processo, acompanhá-lo. Não adianta você, radioamador, que tem lá, eu tenho 20 anos de radioamador, mas não ensinou nenhum, não fez com que nenhuma pessoa se habilitasse, apenas dando pancada, sendo mal educado, sendo grosseiro com quem não tem indicativo. Não é para isso que existe o radioamadorismo. A propósito, quando o padre Landel de Moura iniciou isso, não foi para as pessoas serem mal educadas, foi para as pessoas se comunicarem. E comunicação exige sim bom tom, educação e facilitar a vida das pessoas. É para isso que existe o radioamadorismo, para poder trazer facilidades, para poder trazer amenidades, para deixar a vida mais fácil e não para ser mal educado como muitos radioamadores são. Isso fica um alerta. Voltando ao nosso amigo, nós vamos festejar sim na hora que você tirar o seu COER, meu amigo, nós vamos começar agora essa empreitada e eu vou deixar para você que está vendo esse vídeo uma relação de vídeos aqui embaixo, ou talvez até uma playlist. Dá uma olhadinha na nossa playlist, que eu posso fazer uma playlist com vários vídeos externos, como tirar o seu COER, como tirar licença de radioamador, e eu tenho certeza que vai ser muito útil para vocês. Eu poderia, como eu disse, ficar enrolando vocês e dizer, olha, na semana que vem eu trago tal coisa, outra semana eu trago, mas eu não estou aqui para isso, estou aqui para transferir conhecimento, não para enrolar vocês. Por esse motivo também que o vídeo atrasou. Ao invés de na quarta-feira, como eu disse em setores anteriores aqui desse vídeo, em sessões anteriores desse vídeo, está vindo na quinta-feira, porque a quantidade de pesquisa foi tão grande, foi tamanha para trazer informações certas para vocês, que eu acabei me atrasando. Peço mais uma vez desculpas, deixei lá no nosso link de comunidade o meu pedido de desculpas, explicando que nós tivemos que atrasar, mas foi por um bom motivo. Voltando, nós vamos deixar aqui para vocês, se não tiver um link, os links com os vídeos, tem uma playlist que você pode ver e vai ter na sequência como você tirar o seu COER, desde o seu cadastramento no sistema Mosaic, no sistema SEI, até você tirar as apostilas e marcar as provas. Eu espero que vocês realmente tenham gostado desse vídeo. Eu sei que o vídeo ficou bastante extenso, mas essas explicações já estava passando da hora delas acontecerem de maneira coerente. E o pior não é isso, o pior é que tem que ser um radioamador, tem que ser um radioamador antigo para não ficar escutando ladainha. Ao invés do pessoal ficar se preocupado em ajudar quem não tem indicativo, quem não tem licença ainda, fica apedrejando e jogando o pessoal à deriva. Desestimula. Não é para isso que o radioamadorismo existe. Então você, meu amigo, minha amiga, novamente deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilhe o vídeo com várias pessoas. Tem muito material aqui no canal. Se você não gostou muito desse assunto, tem outros assuntos bem legais aqui no canal. Sugira vídeos, deixe lá a sua sugestão sobre vídeo. Nós recebemos várias sugestões. Uma delas é para nós falarmos sobre radioamadorismo, esse é o primeiro deles. Outra é para nós falarmos sobre outro tipo de alimentos. Nós temos várias sugestões. Muito obrigado mais uma vez você, minha amiga. Muito obrigado mais uma vez você, meu amigo. Estejam sempre conosco e eu desejo que vocês estejam sempre bem e que na semana que vem nós nos encontremos aqui no canal mais uma vez. Um grande abraço.